O Cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Muito bem, Mário Flávio está com a gente. Hoje a gente vai falar sobre uma maratona de obras até o aniversário de Caruaru, que deve ser feita aí pelo prefeito Rodrigo Pinheiro, e sobre o caso que a gente trouxe no início do jornal, né, de um paciente que matou um vigilante no Hospital da Restauração. Bom dia, Mário. Morreu, Mário. Rapaz, a coisa tá tão feia que até a tua vinheta... até o Mário tá, a vinheta do Mário tá morrendo. Tá sério o negócio. Tá fogo. Olha, começando de trás pra frente, né, Laís, pelo segundo assunto, olha, a violência em Pernambuco, eu vou trazer um dado aqui, só para mostrar como vem a situação. Veja, de ontem para hoje, nós tivemos, no estado de Pernambuco, 14 pessoas assassinadas no estado. E entre as vítimas, 2 mulheres. Muito bem, então ontem 14 pessoas, na verdade nas últimas 24 horas, Laís, 14 pessoas foram assassinadas no estado. Entre as vítimas, né, como eu dizia, 2 mulheres. Um triplo assassinato aconteceu em Jaboatão. E de acordo com o dados da SDS, só em abril já são 264 homicídios em Pernambuco. E de janeiro até agora, 1.258 pessoas foram assassinadas no estado. É muita gente. É uma guerra civil. Pois é. É um número de guerra civil. Então, assim, veja, esse caso de ontem, de hoje, aliás, de madrugada, que aconteceu. Um paciente que estava no Hospital da Restauração rouba a arma de um vigilante, mata o outro vigilante e acaba sendo assassinado dentro de um hospital. E pelo jeito ele estava grave porque ele estava na sala vermelha, né? Pois é, imagine se ele a tivesse situação problema de saúde. Se ele tem um surto ali dentro dessa sala vermelha e sai atirando em todo mundo. Matou um vigilante, foi assassinado na sequência quando tentou fugir. Mas enfim, imagine o caos, você está no hospital, você vai se recuperar de alguma enfermidade, de alguma doença, e tem um tiroteio dentro de um hospital. Eu não gosto nem de pensar. Imagine quem está doente, que não pode sair correndo, que não pode fazer nada, se esconder. Ficar só esperando, né, acontecer uma tragédia. Então, assim, o Juntos pela Segurança, né, que foi anunciado pela governadora, ele não decola no estado. Ele não consegue avançar. A governadora anuncia compra de viaturas. Essa semana teve um anúncio de 9 milhões de reais só de questões envolvendo aí o corpo de bombeiros, né, de equipamentos, de ambulâncias, de barcos e por aí vai. Mas, enfim, a sensação de insegurança ela não consegue diminuir em nenhum momento. 1.300 pessoas praticamente foram assassinadas só esse ano em Pernambuco. Então, assim, essa situação evidencia um caos na segurança. E esse tiroteio dentro do hospital ontem, né, é o cúmulo do absurdo. Pois é. Para que aconteça, né? Então, Laís, o governo precisa chamar para si, a governadora precisa chamar para si a responsabilidade e encontrar maneiras, encontrar formas, juntos com os profissionais de segurança. Inclusive, Raquel, a formação dela é na área de segurança, ela foi delegada da Polícia Federal. Então, assim, ainda aumenta mais ainda a responsabilidade dela nesse caso. Então, assim, precisa ser feito algo urgente para que a gente possa voltar a ter sensação de segurança no estado. E olhe que eu estou falando de homicídios. Se a gente for analisar a quantidade de mulheres que apanham diariamente dos homens, a gente for analisar os furtos e roubos que acontecem diariamente, moto roubada, moto levada, casas, estabelecimentos sendo assaltados, né? As pessoas que estão andando no dia a dia que têm seus celulares roubados. Enfim, é um caos que a gente vive na segurança pública. A gente trouxe aqui até, Mário, essa semana no jornal mesmo, né, que o número de pedidos de medida protetiva de violência contra a mulher
aumentou no estado nos últimos anos, né? Isso já mostra um recorte de algo que não está dando certo. Se aumenta o número de medidas protetivas e aumenta o número de feminicídios, a conta não fecha, né? E a gente tem a governadora e a vice-mulheres, né? Então, Pois assim, algo precisa ser feito. Aí o argumento às vezes é assim, não, mas se aumentou o número de denúncias é porque as pessoas estão perdendo o medo de denunciar. Eu não gosto desse argumento. Tem que diminuir o número de agressão, né? E não o número de... Não achar porque as pessoas estão tendo a coragem de denunciar. Claro que com o passar do tempo, as pessoas realmente elas foram mais às delegacias, elas procuram Sim. mais os direitos. Mas essa cultura de paz ela tem que ser buscada de outra maneira. Do jeito que está, não está funcionando. Porque a gente está aqui diariamente... Todo dia a gente traz casos. E fora os casos de violência sexual, né, contra as mulheres. Que é outro problema que não consegue ser resolvido. Então, assim, eu sei que o problema está na base também, das crianças, adolescentes, que precisam de uma educação diferenciada. Aquela história de que tem que discutir a educação sexual na escola, por mais que o pessoal conservador não aceite, e vocês estão errados. Também acho, Mário. Tem que discutir isso em sala de aula, porque a maioria dos casos de violência sexual é de uma pessoa próxima. É de um pai, é de um tio, é de um primo, é de alguém, é de um irmão. Enfim, isso precisa ser revisto, gente. Porque a gente vive um caos na segurança e muito em culpa a própria sociedade dessa história também. A gente critica o governo aqui nessa questão, a gente busca um aparato de segurança melhor, mas se essa situação não for encarada do jeito que ela deve ser, vai ser sempre esse paliativo, e a gente vai estar todos os dias aqui trazendo esse tipo de informação, trazendo esse tipo de notícia que a gente não queria. O ideal era que a gente estivesse aqui falando de coisa boa, por exemplo, como o Complexo Olímpico que foi inaugurado ontem aqui em Caruaru, né, que nem vai dar tempo da gente falar direito, mas eu falo daqui a pouco no Manhã Cidade. Mas a gente queria só dar esse tipo de notícia, Pois é. mas infelizmente tem que estar aqui diariamente batendo nessa tecla da violência, batendo nessa questão. E se você prestar atenção, a gente tinha um dado, inclusive eu sempre critiquei muito os colegas que cobrem a área policial, do termo pejorativo, fulano foi assassinado ex-presidiário. Em passagem Sempre pela polícia. Passagem pela polícia como se fosse uma justificativa do crime, né? A gente hoje tem a violência generalizada que atinge quase toda a sociedade praticamente. Então, desde a violência doméstica, aí você vai passando por vários níveis de violência que não se consegue resolver, porque simplesmente a proposta de segurança ela vem falhando, ela não vem dando certo. E não adianta que aparecer números que tentem mostrar o contrário. A gente teve um caso de violência extrema. Para mim, você vê, quando se tem uma guerra, teoricamente, qual é o único local que não é atacado Hospital. pela quem está guerreando? Hospital. Então, a gente teve um tiroteio essa madrugada dentro de um hospital, no qual morreram aí, né, 2 pessoas. Então é uma situação triste, uma situação caótica e que parece que vai seguir desgastando aí o governo de Raquel, porque até agora o Juntos pela Segurança tem muita compra de equipamento, mas o fato é que a situação não diminui a insegurança no estado. E se não cuidar nisso, Mário, daqui a pouco, a longo prazo, a gente vai estar pior que o Rio de Janeiro, que ninguém dá mais conta e a milícia já tomou conta, todos os traficantes já tomaram conta e ninguém consegue fazer mais nada. Então, a hora de fazer agora, para ver se ainda controla a situação, porque depois que sair do controle, é muito difícil recuperar. É verdade. Então, enfim, daqui a pouco numa cidade, Laís, eu comento sobre a inauguração do Complexo Olímpico, inclusive com a fala do prefeito Rodrigo Pinheiro, e às 11 horas, hoje aqui no Estado de Entrevista, o assunto vai ser o PL aqui de Caruaru. A gente recebe o Silvio Nascimento, que vem bater um papo sobre como foi montada essa chapa de vereadores, também sobre essa questão envolvendo aí a pré-candidatura do Fernando Rodolfo e a possível vinda de Jair Bolsonaro aqui a Caruaru. Tudo isso às 11 horas. Muito bem, Mário. Obrigada, bom fim de semana e até segunda. Valeu. O Cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café.
Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping.